Muito bom dia para você. Começa agora a nossa edição especial deste domingo. Postos de saúde em Fortaleza não funcionarão mais no expediente da noite. Você vai ver qual a justificativa da Prefeitura para isso. A Companhia Energética do Ceará pode ter sua concessão cassada pelo grande número de reclamações recebidas de clientes. Vamos entender melhor como acontecerão os casamentos civis de pessoas do mesmo sexo que agora os cartórios são obrigados a realizar. Recentemente, a atriz Angelina Jolie retirou os seios para se prevenir do câncer de mama. Você vai saber em que casos essa decisão é recomendada. Novas regras vão tornar mais seguras as compras feitas pela internet. E ainda torcedores com ingresso das Copas em mãos poderão usar o transporte público gratuitamente em Fortaleza. Muito bom dia para você, eu sou o Richel Martins. A partir de junho, as unidades básicas de saúde de Fortaleza não funcionarão mais no período da noite. O objetivo é melhorar o atendimento nos outros 2 períodos. Dona Aurineide está com a receita médica na mão, mas ela luta toda semana por isso, já que procura atendimento nos postos de saúde. Tá aqui, eu tô com a receita aqui para ir receber, atrás de receber remédio. Muitas vezes a gente compra porque nos postos não tem, e é atendimento de emergência. Dificilmente a gente tem essa oportunidade. A dona de casa vai aos postos pela manhã. Quem procura atendimento no período da noite precisará repensar os horários a partir de junho. O terceiro turno das 37 unidades básicas de saúde de Fortaleza, que acontece das 17 horas até as 21 horas, foi abolido pelo prefeito Roberto Cláudio. Está acontecendo isso por uma questão de readequação dos horários das unidades de saúde. A nossa unidade de atenção primária, ela é para tentar resolver os problemas, pelo menos 85% dos problemas, das pessoas que moram perto daquela unidade de saúde, que tem como referência uma equipe de saúde da família, com médico, dentista, enfermeiro e agente de saúde. Então a ideia é que a unidade de saúde retorne à sua condição como ela foi pensada. Apesar do cancelamento do horário da noite, representantes da Secretaria de Saúde afirmam que os postos ficarão abertos por mais tempo, já que não fecharão mais para o almoço e também só fecharão as portas às 19 horas. Antes, o horário da tarde terminava às 17. Para você fixar os profissionais na unidade, para você envolvê-los no processo de trabalho, passa por várias coisas, né? Uma delas é a estrutura física, mas nem só isso. Precisa também de medicação, precisa também de processo de trabalho adequado, precisa de ter um bom lugar para se trabalhar. Acho que deve funcionar 24 horas, né? Porque a gente não sabe a hora que precisa. Cartórios de todo o país agora são obrigados a celebrar casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Eles também não poderão se recusar a converter a união estável homoafetiva em casamento. Veja na reportagem. A conquista na esfera civil no que diz respeito à união entre pessoas do mesmo sexo começou em maio do ano passado, quando o STF reconheceu o direito da união estável. Em um ano, foram realizados cerca de 1.300 registros. Em Fortaleza, 113. Já tinha muita procura da união estável. Até hoje, neste cartório, a gente não realizou nenhum casamento exatamente eu acredito, pela falta de conhecimento das pessoas. A escritura de união estável garante direitos sobre os bens do casal, mas não altera o estado civil. Isso só o casamento. Mais um direito conquistado pela comunidade GLBT. O movimento LGBT do Brasil, do Ceará, de Fortaleza, está comemorando mais uma conquista, mais uma vitória. Hoje nós temos equiparado a população heterossexual, hoje a população LGBT também pode ir no cartório e casar no civil. Hoje não é mais a necessidade, segundo esta resolução, da escritura de união estável, e sim requerer, se quiserem, diretamente no cartório, o casamento civil. A população parece ter aprovado a medida. Na minha opinião, eu aprovaria. Eu casaria até se eu fosse. Só existem alguns preconceitos de pessoas que não entendem ainda
esse motivo de respeitar os mesmos gostos, né? Mas para mim também, se fosse no meu caso, também eu casaria. Falta apenas a publicação no Diário Oficial da Justiça, o que se acredita não demorar muito para acontecer. O Conselho Nacional de Justiça, o próprio Supremo Tribunal Federal, hoje faz o papel do Legislativo. Infelizmente, o Congresso Nacional não se sensibilizou para essa temática. E aí que bom que a jurisprudência brasileira, que o judiciário brasileiro está avançando a cada dia mais. Às vésperas do Dia Internacional de Combate à Homofobia, Andréa aproveita para criticar a postura do deputado federal Marco Feliciano. O presidente da Comissão de Direitos Humanos tem dado declarações homofóbicas frequentes e diz que gostar de pessoas do mesmo sexo é uma doença. O discurso do deputado Marcos Feliciano é um discurso contraditório aos direitos humanos, é um discurso muitas vezes racista, né? É um discurso muitas vezes homofóbico, porque quando a gente aprende a conviver com a diversidade sexual, a gente melhora, a gente cresce e a gente evolui. A Companhia Energética do Ceará pode ter a concessão cassada. Nos últimos 3 anos, a Coelce tem sido alvo de muitas reclamações, especialmente dos novos clientes que têm que esperar bastante, às vezes mais de 1 ano, para conseguir a ligação de energia. De janeiro a abril deste ano, foram 326 reclamações por prestação de serviço inadequado, 39% a mais do que o total registrado no ano passado. Só de multas, a Coelce já pagou 13 milhões de reais. De acordo com a Resolução 63 de 2004 da ANEEL, as penalidades podem ir de advertência, que é o caso mais leve, até a perda da concessão, que é o caso mais grave. A agência reguladora ARCE deu até o último dia 13, segunda-feira passada, para a concessionária cearense justificar as falhas nos serviços, relatório que está em fase de análise, mas para esse especialista o problema está claro. Então ela, como uma empresa privada, uma empresa de origem italiana atualmente, né, Enel, ela está tentando maximizar esse lucro, ou seja, não está investindo em pessoal para atendimento, nem nos serviços do sistema dela, para que ela atenda essa clientela cada vez nova, os novos clientes. Tá? As principais reclamações são falha na instalação de energia para novos clientes e conclusão das áreas de ampliação. Em nota, a companhia esclarece que a demanda de energia cresceu. Só em 2012 foram 145.505 novos consumidores conectados à rede. A ouvidoria da agência, que recebe as reclamações, ela recebeu já no final de 2011 e ao longo de 2012 uma quantidade muito alta de reclamações. A Coelce diz ainda que as pesquisas nacionais apontam 89,5% dos clientes estão satisfeitos e lembra pelo 4º ano consecutivo a companhia recebeu o título de melhor distribuidora de energia do país. Seria interessante que a Coelce, por exemplo, divulgasse em que período ela faz isso, com quem ela faz isso, qual é a amostra que ela toma isso como referência. Porque se ela consultar clientes já antigos, já existentes, muito provavelmente ela vai receber uma nota boa, positiva. Mas quando você pega uma outra amostra, que são os clientes novos, são os clientes que precisam dos serviços da Coelce, aí sim é que onde está havendo essa grande reclamação, essa grande deficiência. A seguir, vamos esclarecer para mulheres em que casos é aconselhado retirar os seios para prevenir o câncer de mama, como fez a atriz Angelina Jolie. Continue com a gente. A decisão da atriz americana Angelina Jolie em retirar os seios para reduzir o risco de câncer de mama foi um dos assuntos mais comentados desta semana. Exames detectaram uma mutação genética rara em Jolie, que perdeu a mãe vítima de câncer. Símbolos da sensualidade e, claro, da maternidade, os seios sempre foram uma das partes que mais chamaram a atenção no corpo de uma mulher. Alguns menores, outros maiores. O que faz sucesso no século XXI? Que eles estejam saudáveis. A minha médica me disse uma frase que até hoje eu guardo. Ela disse, Ana, eu não sou Deus,
Mas eu lhe juro que de câncer de mama você não morre. Ana retirou a mama esquerda há 13 anos. Depois de vencer o câncer, a cearense optou por viver sem prótese. Utiliza apenas uma dessas, de pano. Primeira coisa que a gente se preocupa é com o esposo, né? Graças a Deus ele ficou ao meu lado, me deu toda a força. Agora, hoje em dia, eu não só tiro o meu sutiã assim quando eu for dormir. Próteses, assim como os sutiãs e biquínis adaptados, são fabricadas na associação e vendidos a um preço acessível. O trabalho não é fácil. Eliana é uma das voluntárias. A costureira perdeu a mãe há 16 anos, vítima da doença. É difícil, sabe? Mas é bom, é gratificante, porque as pessoas, o trabalho que a gente faz, elas ficam felizes. Até precisar usar um desses acessórios, a paciente trilha um longo e árduo caminho. Um dos pontos é a decisão sobre a retirada das mamas. Cada faixa de risco tem uma estratégia diferente. Tem pacientes que a gente só acompanha com exames, tem pacientes que a gente pode usar medicações para evitar câncer de mama e tem algumas mulheres que a gente precisa ser mais radical, como o caso específico da atriz. O mastologista explica que o caso da atriz americana Angelina Jolie é raro. Ela nasceu com uma mutação genética de alto risco, chamada de BRCA. Quando a mulher nasce com a mutação do BRCA, ela nasce com um risco maior de vir a desenvolver câncer de mama em até 85% para a mama durante a vida, em torno de 50% para ovário. Uma mulher sem essa mutação na população geral, ela tem em torno de 10% a 14% de vir a desenvolver câncer de mama. Ou seja, entre 8 mulheres vão ter câncer de mama durante a vida. Quando tem a mutação do BRCA, esses números sobem para 80% até 85% de chance de ter câncer de mama. Para descobrir essa mutação genética, Jolie precisou se submeter a um exame de sangue, procedimento patenteado por um laboratório dos Estados Unidos que custa cerca de $3 mil. No Brasil, a coleta pode ser realizada. O material é enviado para o exterior. O custo total é de cerca de R$8 mil. Existem duas situações específicas. O caso dela que não teve câncer de mama e resolveu fazer a cirurgia antes de ter câncer, e o caso daquelas mulheres que tiveram câncer de mama e pensam em fazer uma mastectomia da outra mama. São dois pontos completamente diferentes. Então, a mulher que teve câncer de mama e que pensa em fazer a cirurgia da outra mama, você tem que ver primeiro a idade que ela teve o problema e, segundo, qual era o estadiamento, ou seja, a agressividade daquele tumor no momento dela. Porque se for o risco autossuficiente, não compensa para ela, em termos objetivos, fazer a cirurgia da outra mama. E para as mulheres que têm mutação genética, mesmo aquelas com mutação genética, não compensa fazer a cirurgia para todas elas. A idade de fazer a cirurgia é para mulheres mais jovens, até 40 anos, desde que ela venha sendo acompanhada até os 40 anos. Então, a mulher, quando decide fazer o teste e, porventura, o teste dá positivo, ela tem que se programar para fazer a estratégia dela de cirurgia cedo. Mulheres com mais de 50 ou 60 anos, apesar de não eliminar o risco de vir a ter ainda o problema, tem risco bem menor comparado com aquelas de 40 anos. Uma lei brasileira de 1963 que determina a eutanásia, ou seja, a morte de cães com calazar, tem causado polêmica. ONGs protetoras de animais repudiam a medida e afirmam que a opção deve ser pelo tratamento ao invés da morte. Você concorda com a eutanásia para cães doentes de calazar? Não, porque eu acho que existe remédio, né? Para tudo existe o remédio, né? Porque isso é uma vida igual a gente. Eu concordo, porque não tem cura, a gente tem medo, né, de passar para a gente. ONGs protetoras dos animais mostram que estudos feitos em Minas Gerais apontam que 70% dos cães mortos no estado não estavam infectados. Polêmicas à parte, o que chama a atenção é o número cada vez maior de casos da doença no Brasil. Em 9 estados da federação, o calazar mata mais do que a dengue. Em Fortaleza, por exemplo, a média anual de casos da doença gira em torno de 200. Em 2012, houve uma redução para 133 casos e 10 mortes. Mas só em 2013, o número de mortes de humanos já chegou a 7. A população deve ficar atenta aos primeiros sinais da doença nos cachorros: emagrecimento, unhas grandes, problemas de pele e conjuntivites.
mas apenas o exame de laboratório pode detectar a doença. O calazar é uma doença transmitida por uma leishmaniose, por uma leishmania, né, que é um protozoário, que ela tem o cão como reservatório e o Lutzomia longipalpus, que é um inseto, como vetor transmissor. Então, o flebótomo, que é o Lutzomia longipalpus, pica um cão doente e, a partir daí, após 3 dias, ele passa a disseminar para pessoas e para animais. O único tratamento em cães hoje é através de medicamentos para humanos. Segundo o veterinário, depois de infectado, o cachorro terá que tomar os medicamentos pelo resto da vida, além de fazer acompanhamento com exames. Atualmente existe uma liminar que autoriza as clínicas a utilizar produtos humanos. Então o Ministério tem uma certa restrição a isso, pela questão da resistência, pela dificuldade de produtos, né, para esse tratamento no cão. Mas, na questão geral da população, o Ministério recomenda a eutanásia. A atividade de guardador e lavador de carros ou flanelinha é alvo de muita discussão em Fortaleza. A falta de regularização torna esta prática descontrolada. Com a flanela na mão, eles ajudam os motoristas a estacionar, lavam os seus carros, são os chamados flanelinhas. Há algum tempo, a discussão sobre a profissionalização da atividade toma conta de assembleias e audiências em Fortaleza. E agora, o Ministério Público do Estado do Ceará fez uma recomendação à Câmara Municipal para que regularize a situação. Encontramos na legislação federal norma específica que diz que compete à Delegacia Regional do Trabalho registrar, cadastrar esses profissionais e compete ao município de Fortaleza delimitar as áreas onde eles poderão atuar. A partir daí, considerando a relevância dessa questão, porque nós achamos que ela realmente atingiu um nível de insuportabilidade ou ela realmente demanda uma regulamentação, nós então partimos para fazer uma recomendação. O projeto de lei foi aprovado em plenário e agora segue para as comissões na Câmara Municipal de Fortaleza. Nós estamos trazendo essa discussão aqui para casa com requerimento nosso aprovado no último dia 9, agora do mês de maio. Falta marcar a data da audiência, chamando todos os setores envolvidos, e a gente quer uma regulamentação desse serviço que já ocorre em outras capitais do país. No projeto de lei, o ordenamento dessa profissão seria feito de uma forma bem simples. Todos os flanelinhas precisariam ser cadastrados, uniformizados e cada um atuaria em sua área específica, para não haver confusão. Todo mundo precisa de uma condição de a pessoa poder trabalhar. Com certeza, numa rua profissional, é uma profissão seríssima. É muito bom, porque o que não custa nada na polícia é o que vai trabalhar, né? Um paga para os outros. Na capital cearense, já existe uma associação dos guardadores e lavadores de veículos automotores com 566 cadastrados. A população acha que regularizar pode sim ser a solução contra os abusos cometidos por alguns que praticam esta atividade. Um controle para saber se existe algum criminoso ou algum traficante de drogas, né? Que comentam também que tem flanelinha que é flanelinha de fachada, que na realidade ele é o avião, né, dos traficantes. Então todo o controle será bem-vindo, né? Depois do intervalo, durante as Copas de Futebol, quem tiver ingresso para jogos terá livre acesso ao transporte público. É já já. Voltamos com a União Brasil Especial. 25 cavalos na região metropolitana de Fortaleza foram sacrificados por conta de uma doença infectocontagiosa chamada mormo, que não tem cura. Quase todos os animais participavam de vaquejadas e você vai entender por quê. Os dados apresentados pela Agência de Defesa Agropecuária do Ceará foram contabilizados entre setembro de 2012 e abril deste ano. 25 cavalos foram sacrificados pela doença, que atinge o sistema respiratório do animal e não existe medicamento. O animal que tem sintoma de mormo, na maioria das vezes existe a secreção nasal de catarro, às vezes com jarras de sangue ou não,
como também a inflamação dos gânglios linfáticos desses animais, abaixo do queixo, no pescoço, nas pernas. Popularmente, os gânglios linfáticos são conhecidos como ínguas, né? O inchaço desses gânglios. Este veterinário explica como reconhecer um cavalo com a doença. Na fase aguda, caracteriza-se principalmente por um estado de hipertermia, que é febre, o animal fica letárgico, né, sem apetite, fica literalmente um animal largado. O mormo é preocupante porque, além de não ter cura, pode ser passado para o homem e outros animais carnívoros, como cães e gatos. Não se recomenda o tratamento dos animais, até que existe tratamento, mas eles não são eficientes e a recomendação é o sacrifício dos animais, porque enquanto você está tentando tratar um animal aí por 15 a 20 dias com antibiótico terapia, está correndo o risco da pessoa que está em contato no manuseio do tratamento do animal poderá vir a se contaminar. De acordo com a presidente da União Internacional de Proteção Animal de Fortaleza, a vaquejada é responsável pela proliferação da doença no Ceará, já que dos 25 cavalos sacrificados, pelo menos 17 estavam submetidos à prática. Na vaquejada, como os tanques são comuns, os banhos são comuns para os animais, e até mesmo tratadores, nós já vimos tratadores tomando banho nesses tanques de água, essa é a principal fonte de contaminação da vaquejada, o tanque de beber a água que é comum para todos os cavalos. Agora, novas regras para compras e vendas feitas pela internet podem tornar o comércio eletrônico muito mais seguro no Brasil. Vamos entender nesta matéria. Você confia comprar pela internet? Eu acho que não, porque na loja é mais garantido. Tem muita gente aí, né, desonesta, empresas que não têm a dignidade, o respeito pelo consumidor. Mas essa desconfiança pode diminuir. Um decreto federal instituiu novas regras para as compras online. Os sites de compra devem disponibilizar o CNPJ em caso de empresa ou CPF quando for pessoa física, o endereço da empresa, discriminação do produto e também o preço, incluindo gastos adicionais como frete. Dessa forma, agora com esse decreto, regulamentando o Código de Defesa, o consumidor pode fazer uma consulta prévia, porque o site agora vai ter que ter o nome da empresa, um endereço físico, o CPF, o CNPJ da empresa. Para este advogado, o decreto só vem a beneficiar o consumidor. Porém, não fica claro como será a punição das empresas que não prestarem um bom serviço. O decreto ele não faz comentários sobre as punições, multas, suspensão temporária e até fechamento de empresa. Aí nós vamos ter que voltar a usar o CDC, o artigo 56. Mas se apesar de todas as medidas de segurança o consumidor ainda for prejudicado, o caminho mesmo é procurar os órgãos competentes. Como as empresas agora elas vão ter que se apresentar de forma mesmo virtual, mas como se elas existissem realmente através de um endereço físico, de um CNPJ, fica mais fácil o consumidor recorrer aos órgãos de defesa do consumidor apresentando quem causou o dano. A Copa das Confederações já é no mês que vem e a população de Fortaleza está pressentindo muitos problemas no transporte público. É claro, se no dia a dia a coisa já anda difícil, imagine quando recebermos todos os visitantes. Quem não foi, ouviu falar. Dentro da Arena Castelão, estádio de futebol reformado para as Copas em Fortaleza, tudo foi bem tranquilo durante o show de Sir Paul McCartney. Mas do lado de fora, o trânsito da cidade praticamente parou. Aqui não tem condições não para fazer um show, uns jogos daquele com tanta obra para terminar. E exatamente pensando em melhorar a condição do trânsito, nos Jogos da Copa das Confederações, uma nova operação será feita, onde os carros particulares não poderão trafegar ao redor do bloqueio que será feito na Arena Castelão. E os ônibus, quem precisar pegar este transporte público, poderá ir de graça, bastando apresentar o ingresso do jogo da Copa das Confederações. Todo grande evento, e sobretudo o modelo Copa, só vai ter acesso ao entorno do Castelão, diante do bloqueio feito pela FIFA, os veículos credenciados, e só vai chegar até o ponto de verificação veicular
o transporte coletivo. A Copa das Confederações já acontece no próximo mês. 75% dos ingressos já vendidos são para um raio de 100 quilômetros de Fortaleza. Ou seja, o público vai vir de todo o estado para o evento. Para quem for chegar em cima da hora, também haverá um transporte para levar o torcedor do aeroporto diretamente para o Castelão. Nós vamos ter de vários pontos da cidade estacionamentos bolsões. A família que tem um carro pode estacionar no estacionamento desse bolsão e gratuitamente, mostrando o ingresso, vai ter o traslado até o Castelão, e nesses locais, que são 10 locais, essa rota sai de 10 em 10 minutos. Como ele pode estar indo para uma parada de ônibus dentro da rota especial, como pode estar acessando o transporte coletivo regular, só mostrando o ingresso, e através do transporte coletivo regular chegar a um dos pontos de rota expressa para o evento. As obras de mobilidade, principalmente da Avenida Alberto Craveiro, ainda preocupam. Mas o secretário garante que, mesmo com apenas 55% da obra completa, ela estará pronta para comportar a Copa das Confederações. Os taxistas, que costumam faturar alto em grandes eventos, dizem não se preocupar com o estímulo ao transporte coletivo. O passageiro que anda de táxi não costuma pegar ônibus, não. É um passageiro específico. E a facilidade que o táxi tem de deixar, a comodidade também, eu acho que não vai haver diferença, não. Se prepare para muita dor de cabeça. Até segunda ordem, Fortaleza precisa melhorar e muito para ter mobilidade urbana de verdade. A nossa edição especial de hoje termina aqui. Amanhã, segunda, a gente se encontra ao vivo às 6 da noite. Um bom começo de semana para você. União Brasil, informação além da notícia.